porque apesar de terem conseguido adiar a sessão na Câmara Federal que iria analisar os vetos do presidente Lula, que foram aprovados pelo Congresso Nacional, os governistas já começaram a admitir derrotas. O líder no Senado, Jacques Wagner, disse que o Planalto sabe que alguns vetos feitos por ele serão derrubados. O petista indicou ainda que o governo não tentará mais adiar as próximas sessões, afirmando que não adianta ficar arrastando as coisas e que ganhar e perder é normal, é do jogo. Você, delegado Palumbo, certamente conversou com vários colegas a respeito dessa sessão que estava agendada para ontem, mas diante das negociações, a falta de acordo, conseguiram postergar para uma próxima sessão. Não será na semana que vem por conta do feriado, então pelo menos 15 dias de tratativas, negociações. E o que a gente pode esperar? O Congresso, ou pelo menos alguns parlamentares, podem mudar de ideia e votar pela manutenção dos vetos presidenciais? O que faria parlamentares mudarem de ideia, delegado? O que faz um parlamentar mudar de ideia é emenda. É isso que faz. Oferecimento de ministérios, de cargos. Isso faz ele mudar alguns, né? Não todos. Né? Faz ele mudar de ideia. Ontem eu fiquei extremamente frustrado, porque, por exemplo, o fim da saidinha, que atende o clamor popular, e o presidente vetou. Ele fala que foi uma pequena parte, mas é como se ele tivesse pego um bolo de brigadeiro e tivesse tirado o brigadeiro. Ele acabou com o projeto de lei, falando que o preso só pode visitar a família. Ué, mas o preso só sai para visitar a família mesmo? Então, chega a ser uma coisa tão absurda, né? E depois fica com essa lenga-lenga para se colocar logo para votar isso daí. E tem que se dar nome aos bois. Temos que saber quais deputados são a favor da saidinha, quais são contra, quais os motivos. Tem que dar nome ao boi. Também fiquei frustrado quando a votação foi simbólica da última. Simbólica funciona assim: quem concorda, permaneça do jeito que está. Aprovado. E aí, eu não consigo identificar se o deputado XYZ, como ele votou, porque foi aprovado de forma simbólica. Isso é outro erro. Esses projetos sensíveis, que vai atingir a população inteira, que atinge todos, clamores popular, tem que se dar nome aos bois, tem que ser votação nominal. O deputado tem que ter tem que colocar a cara a tapa. Não pode simplesmente, olha, eu votei sim, mas não dá para aprovar. Não dá para aprovar. É igual na manutenção da prisão do deputado. Eu votei para ele continuar preso, porque eu fiquei a vida inteira arrebentando bandidos. Seria muita incoerência da minha parte votar para ele ser solto. E depois eu fiz um vídeo explicando. Eu devo satisfação para a população. E não fiquei me escondendo nas asas de ninguém ou tentando arrumar desculpas esfarrapadas. Os votos têm que ser abertos, público. E esse negócio de votação simbólica para projetos sensíveis é um absurdo. Porque nós vamos ter aí candidatos a prefeitos de várias cidades e a população tem o direito de saber como ele se posicionou no caso da saidinha. E agora, o veto, com a derrubada ou não do veto, a gente vai poder saber o que cada deputado fez, como cada deputado votou. Outro item que tem que ser derrubado, os vetos, é a respeito das leis orgânicas da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro. O público, que é do Partido dos Trabalhadores, está tirando o direito dos trabalhadores, com vetos, por exemplo, tirando a periculosidade da polícia. Se ser policial não é perigoso no Brasil, eu não sei qual profissão é perigosa. Agora, rapidamente, já que o senhor trouxe essa informação sobre o dispositivo da votação simbólica versus a votação nominal, muitas vezes o parlamento faz isso para agilizar o processo, para que seja mais rápido, ou o senhor entende que é justamente para não expor o parlamentar a se manifestar sobre um tema que é sensível? Olha, quando é um projeto de consenso comum, eu não vejo problema nenhum. Permaneça como estão, aprovado. Agora, um projeto sensível como esse, a gente não dá o direito da população saber como vai votar cada parlamentar, é um erro. Nós somos figura pública, nós estamos lá representando o povo. O povo tem direito de saber o que o delegado Palumbo está votando, o que o comandante Fraga está votando. O povo tem direito de saber isso. E aí, quando a gente usa desse subterfúgio, que não é ilegal, está lá no regimento interno, a gente acaba frustrando aí a população que não sabe como votou determinados políticos.
Mota, você, o que é preciso considerar nessas tratativas para a sessão que vai analisar os vetos do presidente da República? Vários governistas entendem que é perda de energia você ficar tentando impedir a realização dessa sessão. Alguns serão derrubados e paciência. Eu desconfio quando um adversário admite uma derrota rápido demais e ainda quase com uma certa tranquilidade, né? Às vezes até parecendo alegria. Existe uma tática clássica de negociação no mundo empresarial, que é muito bem conhecida pela esquerda, mas não é muito aplicada pela direita ainda. A tática consiste em você pedir mais do que você sabe que é razoável, porque você sabe que você vai perder uma parte. Então você pega um projeto de lei, você coloca a primeira coisa, aquilo que é essencial para você. Depois você coloca mais meia dúzia de coisas só para apurrinhar o seu adversário. O seu adversário vai trabalhar para remover essas coisas que o apurriam, mas que não fazem diferença nenhuma para você. Aí com isso você consegue aprovar tudo que você queria e ainda dá ao adversário o sentimento de que foi ele que ganhou. Então essa história dos vetos, para mim, eu confesso que eu não estou engolindo muito bem essa admissão de vitória, assim, quase com uma tranquilidade, uma serenidade que a gente nunca vê nesses casos. Muito bom isso daí, viu, Mota? É o famoso ganha-ganha, né? Só que, na verdade, um só ganhou, né? O outro acha que ganhou, né? Muito bom. Você, Zé Maria, o que a gente pode esperar para essa sessão? De fato, não acontecerá na semana que vem por conta do feriado, né? Só daqui a 15 dias. Ontem eu tinha falado sobre isso, sobre o feriado, a semana que vem será de recesso branco. Delegado, eu tenho a impressão que não pode fazer uma votação simbólica nesse caso, porque o regimento exige, em casos assim, chamado quórum qualificado, é quando se exige um número mínimo de votos, né? E são necessários... Quando passou na Câmara de Deputados, foi voto simbólico. Infelizmente. Agora não, agora nessa sessão conjunta a gente vai votar por uma cédula e a gente coloca como que a gente está votando. Isso. Porque é uma sessão de quórum qualificado. É exigido metade, a maioria absoluta, metade mais 257 na Câmara e 41 no Senado, para derrubar o veto, né? Tem que ter, não adianta só a maioria, tem que ter os votos para derrubar, é como emenda à Constituição. Olha, é o seguinte, politicamente, o governo sabe que vai perder. E outra, houve uma fila muito grande de vetos e uma negociação intensa de vários setores. Eu voto com você, derrubo o seu veto e você vota comigo. E essa troca criou uma armadilha para o governo. E qual o problema? O governo está agora, viu que não adianta, né, perder tempo, quer perder tempo, vai perder o dia que colocar em votação. E pode chegar mais vetos presidenciais, o que complica ainda mais. O governo, na verdade, está preocupado, está negociando os vetos na LDO, que estão ali naquele conjunto. Vetos na LDO e que tem que votar primeiro, porque tem uma fila e tranca a pauta do Congresso, né? São os vetos que chegaram primeiro. Então, os vetos na LDO, se cair, o governo está enrolado, porque lá está o cronograma de pagamento das emendas parlamentares, lá está o orçamento secreto, que agora é chamado de orçamento, emendas de comissão. Então, assim, se caírem esses vetos, o governo está imprensado, porque vai ter que pagar todas as emendas no cronograma da LDO e fica sem possibilidade de executar o orçamento. É por isso que o governo está assustado e está querendo negociar. Tudo bem, derrubem os vetos da saidinha e mantenham os vetos da LDO e do orçamento. É esta a tentativa. Agora, rapidamente, Zé, tem algum tipo de informação sobre a volta do DPVAT? Porque também deve ser apreciado esse veto, né? Daniel, vou te falar um negócio. Esse DPVAT deu tanta confusão na Câmara, os deputados me disseram que quase apanharam quando chegaram nos municípios. E aí muita gente dizendo, mas por que eu votei nisso? Por que eu votei isso? Os deputados estão assim, eles não estão mais dependendo de emendas do governo. E foram cobrados. E aí esse assunto chegou no Senado Federal e empacou, né? O governo já teve a primeira derrota porque o assunto não foi direto ao plenário, vai para as comissões, ou seja,
tem toda a indicação, todo o sintoma de que vai ficar empacado no Senado Federal. Tá certo. Quer fazer um complemento, delegado? Não, esses deputados foram cobrados porque eles votaram contra a população. A população não aguenta mais imposto. Aí você vota um imposto que foi tirar, que não existia mais, simplesmente votam a favor. E depois a gente fica vendo desculpas esfarrapadas aí de deputado nas redes sociais. Então é complicado. O político ele tem que ser cobrado. Eu sou cobrado todos os dias. Faz parte do meu mandato a cobrança popular. Agora, se ele não ficar com medo de apanhar da população, é só ele votar de acordo com os anseios da população e não do seu partido ou do seu mandato. Nossa, só para fechar, Mota, eu acho que diante das muitas pautas que serão apreciadas para o Congresso, mas também um certo receio que eu tenho observado pessoas externarem de que parlamentares poderiam mudar de lado ou de posição dependendo da negociação com o Executivo Federal. O delegado Palumbo trouxe a informação, emendas parlamentares. Agora, não tem um ingrediente que a gente precisa contabilizar, que é o papel também do cidadão, do eleitor, que é nesse momento que ele tem que cobrar o seu parlamentar. Olha, eu cobrei o senhor por conta desse tipo de posicionamento. Eu preciso que o senhor mantenha a palavra e aquilo que o senhor prometeu, por exemplo, durante a campanha eleitoral, né? Isso é o que diz a teoria, né, Caniato? Mas os instrumentos que os eleitores têm para cobrar dos seus parlamentares não são muito eficientes, não são muito fortes. Como eu já falei aqui, todo dia a gente discute um projeto polêmico, uma iniciativa do governo ou alguma coisa que surge lá na Câmara que não faz sentido nenhum. É muito difícil para o eleitor ele ter um caderninho onde ele vai computando, olha, projeto tal, o deputado votou assim, nesse outro ele votou assado. Aqui, para lá na frente, no dia da eleição, ele olhar lá e fazer a conta e provavelmente ele nem se lembra, né? A maioria dos eleitores nem se lembra em quem votou. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que contar com a consciência do parlamentar, com a capacidade do parlamentar de entender o que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, ainda não são muitos os parlamentares com os quais a gente pode contar nesse sentido. Está melhorando, mas ainda a gente tem um grande caminho para andar.